Na nova temporada de Incrível Mundo de Gumball, muito personagem ganhou um foco, e até lembrou do costume de cada personagem. A Anaís, por exemplo, vocês devem lembrar que ela adorava a Daisy, e mesmo após anos da última temporada de Incrível Mundo de Gumball, apesar que como a Anaís acabou crescendo, eu já era mais controlada sobre isso, porque quando ela era mais nova, era até difícil convencer ela a não ir ao show da Daisy. Mas uma coisa que ninguém prestou tanta atenção assim é que toda vez que a Anaís ia no parque de diversões, que esse parque inclusive ele tinha a temática da Daisy, sempre acabava dando errado. E tudo isso por conta do Ricardo. Ele sempre acabava aprontando, então eles não conseguiam. Mas na nova temporada do desenho, eles tiveram mais uma oportunidade para fazer isso. E da Anaís finalmente ir nesse parque de diversões. Ainda mais inclusive que ele tá correndo o risco de ser fechado. Só que não vai ser uma tarefa tão fácil assim. A gente vai conseguir, ainda dá tempo de chegar lá, vai dar tudo certo! E se você curte conteúdo de desenho, veja se você está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E dessa vez começa com a Nicole fazendo uma reunião em família, e ela chamou todo mundo exceto a Anaís. E tudo isso porque ela acabou mostrando pro pessoal uma matéria, que contou a situação do que iria acontecer com a Daisilândia. E pela forma que a Nicole fala, é uma notícia péssima. Quer dizer que a Daisilândia foi construída por um bando de palhaços corruptos que quebraram mais leis do que quebram crianças nos brinquedos. Isso porque a Daisilândia, ela foi construída com muita irregularidade. Tudo porque os donos tentaram bancar os espertões. Então por conta disso, ele corria o risco de ser fechado. Então antes do parque acabar, a Nicole queria ir na Daisilândia. Apesar que ninguém queria fazer isso porque cada um tinha um compromisso. Não posso ir agora, eu tenho um encontro com a Penny. Só que a Nicole não queria nem saber, e tudo isso por conta de um motivo. Lembra que eu falei que toda vez que a Nicole tentava levar a Anaís acabava dando errado? Então, ela tem 2 ingressos que ela comprou pra ir com a Anaís que ela tem até hoje. E ela não conseguiu ir esse tempo todo por situações que o Ricardo causou. Mas como vocês podem ver, o Ricardo não foi o único culpado, porque isso também cai sobre o Gumby e o Darwin, que sempre dão um jeito de aprontar nesse tipo de situação. Eles ficavam adiando e ficou nisso por 2 anos. É até engraçado o quanto tudo ia contra deles irem pra Daisilândia. Só que dessa vez tinha que ser diferente, já que era a última oportunidade. E tudo isso pelo que eu falei anteriormente, porque como o parque estava todo irregular, ele ia ser demolido. Então ou eles iam pra Daisilândia agora, ou não iriam nunca mais. E acho que até deu pra entender porque a Nicole chamou todo mundo, menos a Anaís, porque esse era um presente pra ela, então ela queria que todo mundo levasse a sério. Então todo mundo tinha que colaborar pra isso acontecer. Mas uma coisa que me impressionou nisso tudo foi o quanto a Anaís mudou, porque ela não parecia estar tão ansiosa pra isso quanto antigamente. Mas quem tava indo contra a própria vontade era o Gumball, até porque ele teve que cancelar o encontro dele com a Penny. Me desculpa, Penny, eu não vou poder sair com você hoje porque eu tenho que ir nesse lance ridículo, mas só pra lembrar que eu te amo. E até dá pra entender, porque era muito mais lucro ele estar com a namoradinha do que sair em família. E é até impressionante porque logo em seguida deu pra entender porque que a Anaís não tava tão ansiosa assim. Porque ela tem uma sensação, já conhecendo a família que tem, que eles não iam conseguir chegar lá. Porque sempre acontece uma coisa de errado, mas caso desse certo, até tem alguns brinquedos que ela gostaria de ir. Mas ao ver a Anaís contando os planos dela, o Davi começou a ficar com medo. Porque depois que ela mostrou o mapa do parque, ele acabou vendo um bebê que ele achou assustador. Se eu encontro esse tranco de noite na rua, eu mudo de calçada. Deu pra ver que o Davi não gosta tanto de bebês com olhos grandes. Mas enquanto isso, a Nicole, ela tava agradecendo o Ricardo por ele ter consertado o carro. O que é até impressionante o Ricardo conseguir fazer uma coisa dessas. Já que vocês sabem que ele é preguiçoso e aparentemente tinha dado certo. Mas só pareceu mesmo, porque quando ele foi ligar o rádio pra pôr a música da Daisilândia, isso aqui acabou acontecendo. Por algum motivo, o Ricardo consertando o carro, ele conectou a suspensão com o rádio. Era por isso, inclusive, que o carro tava fazendo esses movimentos estranhos. Eu acho que por conta disso, vocês já viram onde que isso vai dar. Mais uma vez, parece que tudo vai dar errado de novo. Só que até que me surpreendeu um pouco, porque pareceu que nada podia dar errado deles irem pra Daisilândia. Mas é agora que começa as complicações. Primeiro o Darwin, ele começou a surtar porque viu aquele bebê estranho. Depois corta pro Ricardo, que mostrou que realmente consertou o carro, mas ele acabou arrumando um outro problema.
problema. Afinal, aquele carro já não tava mais o mesmo, sabe? Tanto que só de mexer no rádio, ele também mexia no acelerador. O que acabou fazendo eles avançarem no trânsito em alta velocidade. Então já viu, porque caso batessem o carro, já adiaria os planos. E devido a tudo isso que estava acontecendo, tava todo mundo em pânico além do Darwin. Tanto que teve uma piada nessa hora quando o carro batia, fez o celular do Gumball digitar uma mensagem pra Penny sem querer. E essa mensagem era basicamente o Gumball xingando ela. Eu não sei como isso é possível aquele celular digitar isso sozinho, mas acabou acontecendo. E ainda por cima, ele enviou a mensagem sem querer, o que fez o Gumball entrar em pânico. Mas a Nicole, você já sabe que ela tem total controle sobre eles. Então ela só lembra da promessa que eles fizeram em casa, que hoje tudo tinha que dar certo pela Anaís. E por falar nela inclusive, a Anaís estava muito tranquila quanto a isso. Em nenhum momento ela pareceu chateada com a possibilidade das coisas darem errado. Até mais cedo, quando ela falou dos planos dela, a Anaís nem ficou chateada com a possibilidade de talvez eles nem conseguirem chegar lá. A impressão que passa é que ela já conhece a família que tem. Então ela só aceitou que talvez ela não fosse para Daisylândia, então ela amadureceu muito. Porque se fosse antes, ela tinha dado um chilique, mas enfim. Mas enquanto isso, tava dando tudo errado porque o trânsito, ele começou a congestionar. Ninguém tava dando espaço para Nicole passar e ainda por cima, eles passaram por tudo isso morrendo de calor. Então Nicole só perdeu a paciência e foi tentar arrumar uma vaga. Só que ela acabou sendo brilhante porque ela só secou os pneus e passou. Na verdade, quer saber? Mas enquanto isso, o Gumball, ele tava tentando arrumar a besteira que tinha feito, que foi ter enviado aquela mensagem horrível pra Penny. Ele até conseguiu editar a mensagem antes que a Penny visse, mas a Anaís acabou com o sonho dele completamente. Engraçado que o Davi tava até agora surtando por conta daquele bebê. Parece que ele não vai conseguir dormir hoje e vai ter pesadelos. Mas como o Gumball tava paralisado e isso poderia estragar a diversão em família, a Nicole simplesmente passou na casa da Penny só pra dar um recado, só pra avisar que a mensagem foi um mal entendido. E isso inclusive foi ideia da Anaís, que só provou que ela amadureceu muito. Pelo menos o Gumball ressuscitou, porque ele tava parecendo morto. Tudo isso porque a Penny poderia ter entendido algo errado, sabe? Mas como tava muito em cima da hora, a Nicole só perdeu a paciência. Ela começou a fazer coisas por cima da lei, ela só avançou no trânsito. Bateu em muito carro pra chegar a tempo, já que por conta do que ela fez, ela acabou chamando a atenção da polícia. E o que eu achei impressionante nesse episódio mais uma vez foi a maturidade da Anaís. Ela nem ficou chateada ou algo do tipo, ela só entendeu que esse tipo de coisa acontece. E uma coisa que devemos lembrar, inclusive, que a Anaís é a filha mais nova. Então ela agir dessa forma é algo realmente impressionante. Tudo bem, eu entendo. Os meninos precisam de mais atenção. Não é culpa sua também, mãe. Mas enfim, né, por conta do que a Anaís falou, a família toda acabou sendo tocada. Então eles queriam levar a Anaís pra Daisylândia a qualquer custo, ao ponto que simplesmente deram fuga na polícia. E por conta disso começou uma perseguição da Nicole tentando fugir da polícia, enquanto o Ricardo tava tentando se livrar deles. E essa parte foi engraçada porque na fuga eles pararam em um esgoto, que na verdade era o parque aquático da Daisylândia, ou uma coisa que se assemelha muito àquilo. Então tá dando tudo certo mesmo que não seja da maneira que eles queriam, já que eles não estão na Daisylândia da maneira correta. Só que finalmente chegaram na Daisylândia, mas pareceu que a Anaís não estava tão afim de ir. E o motivo disso era bem simples, porque como o parque estava prestes a fechar, todo mundo acabou tendo a mesma ideia, que era curtir a Daisylândia uma última vez. Então por conta disso estava um completo caos. Por que aquilo tá acontecendo? Pra começar. Mas apesar de tudo isso, até que ela estava conseguindo realizar o que ela queria, mesmo que não fosse da maneira convencional, sabe? Ela até conseguiu ver o desfile que ela tanto queria. Mas é então após isso que explica por que a Anaís estava tão calma esse tempo todo, mesmo que tudo tivesse dando errado. Ela percebeu o quanto que ela é querida, porque ela viu todo mundo motivado em fazer o dia dela feliz e realizar o sonho dela. Então é por isso que ela estava calma mesmo dando tudo errado. E é mais uma vez, como eu tinha falado, a Anaís evoluiu muito. Mas a parte que eu achei engraçada é que aquele bebê saiu do parque. Na verdade, agora que eu tô vendo de perto, você é bem fofo, bebê Billy. Valeu. Então que o Davi acabou não achando ele tão ruim assim. Mas a parte que eu achei realmente legal é que a Anaís estava se divertindo mesmo naquele caos. Só que pra provar que eles realmente foram ali, tava faltando só uma coisa, que era só uma foto em família. Então Nicole acabou pedindo pro bebê Billy tirar. É uma pena que o parquinho explode antes deles conseguirem tirar uma foto com ele. Mas o que vale é a intenção. Todo mundo diz Anaís! Mas o complicado é que aconteceu uma coisa, um dos brinquedos que estava na Daisylândia acabou voando na explosão e caindo em cima da Anaís. Só que ele é muito maior do que parecia, mas inclusive abraçar ele era um dos desejos dela. Então deu tudo certo no final, eu acho.
Inclusive, abraçar ele era um dos desejos dela, mas eu acho que ela não queria que fosse dessa forma. Só que ao menos deu tudo certo no final. E é impressionante que após anos a Anaís conseguiu ir na Desilândia. Talvez não foi do jeito que ela imaginava, mas ao menos ela conseguiu realizar seu sonho. Eu achei muito bonito o esforço de todo mundo pra isso, mas enfim. Me diga o que você achou desse episódio e deixe sua opinião nos comentários que eu quero muito saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Sonic Beats.